Livro Na Luz Perpétua, Leituras Religiosas da Vida dos Santos de Deus para todos os dias do ano, apresentadas ao povo cristão, pelo padre João Batista Lehmann, sacerdote da Congregação do Verbo Divino, volume 2, segunda edição, revisada e argumentada, Juiz de Fora, Minas Gerais, 1935, pela Tipografia do Lar Católico. Dia 14 de julho, São Boaventura, cardeal e doutor da Igreja, falecido em 1274. O doutor seráfico São Boaventura nasceu na Bagnarea, na Toscana, no ano de 1221. Os pais, se eram nobres de origem e favorecidos pela fortuna, maior lhes era a nobreza baseada na virtude e santidade. Uma doença gravíssima punha em perigo a vida do menino de 4 anos. Não havendo probabilidade de salvá-lo, a mãe pediu a São Francisco de Assis, que ainda vivia, lhe impusesse as mãos e lhe alcançasse a saúde, prometendo ao mesmo tempo que o dedicaria ao serviço de Deus na ordem, caso fosse ouvida. São Francisco rezou sobre a criança, que sarou imediatamente. Vendo esse grande milagre, cheio de admiração, São Francisco exclamou: "Ó Boaventura!" Daquela mesma hora em diante, foi a criança chamada Boaventura, embora o nome de batismo fosse João. Tendo 20 anos, entrou para a Ordem de São Francisco a fim de cumprir o voto materno. Passado o ano da aprovação, Boaventura foi mandado pelos superiores a Paris, a ouvir as preleções do célebre Alexandre de Ales. Em todos os estudos procurou antes de tudo a honra de Deus e a própria santificação, afastando de si toda vaidade e perniciosa curiosidade. Nos tratados mais difíceis, contentava-se com o necessário, sem se perder em discussões inúteis, que mais escurecem a verdade do que servem à boa causa. Tinha vida tão pura que Alexandre de Ales, seu mestre, não hesitou em dizer: parece que o pecado original nele não achou lugar. Era a mortificação um dos meios principais de que se servia para conservar a inocência. Embora sua vida fosse uma prática contínua de penitências, o rosto refletia-lhe uma alegria, como só a conhecem as almas puras. Ele mesmo dizia: a alegria espiritual é o sinal indubitável da graça divina que habita em nossos corações. Nas mortificações, procurava praticar sempre a virtude da humildade. Convencido de ser entre os pecadores o mais vil, receava por muito tempo se aproximar da mesa eucarística. Esse receio desapareceu depois de um fato extraordinário que com ele se deu. Assistindo uma vez à Santa Missa, com a devoção que lhe era peculiar, Jesus Cristo deu-lhe uma parte da hóstia consagrada que o sacerdote segurava nas mãos. Do sacerdócio teve tão alto conceito que só com temor pensava no dia que lhe ia trazer a dignidade do mesmo. Vendo-o celebrar os santos mistérios, poder-se-ia ter a impressão de estar na presença de um anjo. Tendo o dom da eloquência, o ardor com que falava era tão comunicativo que se apoderava do coração dos ouvintes. Não tendo ainda 30 anos, recebeu a nomeação de lente da teologia na Universidade de Paris. 5 anos depois, foi eleito superior geral da ordem e, como tal, reconhecido pelo Papa Alexandre IV. 18 anos, teve nas mãos os destinos da ordem e seu governo é considerado um dos mais felizes e abençoados que a ordem teve. No meio dos trabalhos de generalato, achou Boaventura tempo ainda para escrever livros sobre os diversos assuntos, dando assim prova de vasta erudição e competência.
Num daqueles tratados, mostrou e provou a utilidade e necessidade das ordens mendicantes. Belíssimos livros compôs sobre o culto de Maria Santíssima. De sua lavra é a biografia do fundador da ordem, São Francisco de Assis. Contemporâneo de Santo Tomás de Aquino, por vezes recebia a visita do mesmo, que era seu grande admirador. Santo Tomás reconhecia em Boaventura um grande santo e não menos eminente sábio. Em uma das visitas, perguntou a São Boaventura pela sua biblioteca. Este, apontando para o crucifixo, disse-lhe: "Eis a biblioteca de que tiro tudo que ensino." Como nos estudos procurasse exclusivamente a glória de Deus e só de Deus esperasse a luz do intelecto, assim lhe constituía o maior prazer ganhar almas para o reino de Deus na terra. Ocasião não perdia de convidar os pecadores à conversão e penitência e animar os piedosos à perseverança no bem. Santidade e ciência, como Boaventura as possuía, não podiam ficar desconhecidas do mundo cristão, e assim aconteceu que bispos e outras pessoas de alta hierarquia eclesiástica lhe procurassem a amizade. O Papa Clemente IV ofereceu-lhe o bispado de York, mas tanto pediu Boaventura que o Papa desistiu de sua proposta. O Papa Gregório X, sucessor de Clemente IV, elevou-o à qualidade de cardeal da Igreja Católica e confiou-lhe a direção da Diocese de Alba. Os portadores desta ordem pontifícia encontraram o santo ocupado em serviços da copa. Embora elevado a tão alto posto, Boaventura continuou a vida de humilde religioso. Convidado a tomar parte no Concílio de Lyon, causou admiração geral sua profunda sabedoria, como também o zelo pela causa da Igreja. Boaventura morreu em 1274, contando apenas 52 anos, sendo sua morte profundamente lamentada pelo Papa e os padres, reunidos em concílio. Quando, mais tarde, os huguenotes se apoderaram de Lyon, violaram o túmulo de São Boaventura, cujas relíquias incineraram, atirando as cinzas ao rio. Graças ao desvelo de um clérigo, foi salvo o crânio do santo, tendo este ato custado muitos maus tratos a quem o tirou das mãos dos hereges. Reflexões. Raras vezes São Boaventura celebrava a Santa Missa ou recebia a Santa Comunhão sem derramar lágrimas de amor a Jesus sacramentado. Tão viva lhe era a fé na real presença de Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Talvez não te possas comparar com este santo quanto ao amor ardente a Nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo menos devias fazer tudo que está ao teu alcance para recebê-lo dignamente na Santa Comunhão e remover da tua alma tudo que possa desagradar a tão sublime hóspede. Não te atrevas nunca a obrigar a este hóspede a entrar em teu coração quando tua consciência te acusa de pecado mortal. É este crime, diz São Diogo, que de maneira nenhuma pode ser desculpado. Maior ultraje não pode ser feito a Nosso Senhor que recebê-lo indignamente. Ai daquele homem que ousar aproximar-se da mesa do Senhor em estado de pecado mortal, exclama Beda, o venerável. Judas, o traidor, foi o primeiro a fazer uma comunhão sacrílega. Todos sabem quão triste foi o fim que teve. Não queiras imitá-lo para que não lhe compartilhes o castigo. Ninguém se atreva a comungar em condições semelhantes a Judas. São Crisóstomo. Santos do martirológio romano, cuja memória é celebrada hoje. Em Roma, o martírio do soldado São Justo. Após cruéis aplicações de diversos instrumentos de tortura, puseram-lhe um capacete em brasa e mataram-no finalmente pelo fogo. Em Lima, no Peru, São Francisco Solano, da Ordem dos Franciscanos, 1610. A arte cristã o apresenta como um índio ao lado ou trazendo o crucifixo na mão ou tocando violino. É padroeiro da Ordem dos Franciscanos e das Visitandinas. É invocado contra o terremoto porque predisse aos cidadãos de Pruxílio
A destruição da cidade 15 anos antes da catástrofe. Vide a vida deste santo sob a data de 28 de julho.